Queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, queridos irmãos, queridas irmãs, unidos a nós em oração pelas redes sociais. Nós estamos reunidos para celebrar com os nossos irmãos jesuítas, neste ano inaciano, os 400 anos da canonização de Santo Inácio e de São Francisco Xavier, ocorrida em 12 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV, e os 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola. Como sabemos, a Igreja estabelece a festa litúrgica de Santo Inácio justamente no dia 31 de julho. Nós louvamos a Deus por Santo Inácio de Loyola e por São Francisco Xavier. Ao mesmo tempo, expressamos ação de graças a Deus pela presença e missão dos jesuítas no Brasil e no mundo, de modo especial desta Igreja Primacial do Brasil. Todo o Brasil tem muito a agradecer aos jesuítas. Nós em Salvador, nós na Bahia, nesta catedral, mais ainda. Agradecemos muito, de modo particular, a escolha desta Igreja Mãe do Brasil, a Catedral Basílica de São Salvador, ou do Santíssimo Salvador, para essa celebração de encerramento do ano jubilar inaciano. As marcas da presença dos jesuítas estão na história deste templo tão belo, nossa Catedral Basílica, mas ainda mais na Igreja de Salvador, na Igreja da Bahia e do Brasil, com seus inúmeros frutos. Dentre eles, nos recordamos com especial devoção de São José de Anchieta, bem como dos padres Manuel da Nóbrega e Antônio Vieira, dentre tantos outros personagens anônimos que doaram e têm doado a sua vida na missão, inspirados na espiritualidade inaciana. São Francisco Xavier foi declarado padroeiro da cidade do Salvador em 10 de maio de 1688, após a superação de uma epidemia que trouxe muito sofrimento e morte. Em 1686, faleceram em poucos dias, segundo dados históricos, mais de 2.000 pessoas, inclusive o segundo arcebispo, D. Frei João da Madre de Deus. O seu sucessor, terceiro arcebispo de São Salvador, D. Manuel da Ressurreição, logo que aqui chegou, empenhou-se na eleição de São Francisco Xavier como padroeiro da cidade do Salvador, porque os fiéis recorreram à intercessão de São Francisco Xavier e alcançaram a graça de serem libertos daquela epidemia. O voto da Câmara Municipal ocorreu em 10 de maio de 1688, sendo posteriormente confirmado pela Santa Sé. Nós somos chamados a seguir o exemplo de São Francisco Xavier, especialmente sua vida de oração, sua caridade para com o próximo sofredor, seu ardor missionário, a missão além fronteiras, a formação de comunidades. Mas hoje nosso coração se volta de modo especial para Santo Inácio de Loyola, contemplando com especial devoção não somente a sua imagem tão bela, o seu altar venerada nesta catedral, juntamente com a imagem de São Francisco Xavier, mas acima de tudo recordando com louvor a Deus a vida de Santo Inácio de Loyola, o seu testemunho, os seus escritos tão preciosos e a sua obra que continua a produzir
tantos frutos em todo o mundo. Dentre eles, recordemos hoje o dom precioso do jesuíta Papa Francisco. A presença e missão dos jesuítas entre nós, desde os primórdios de São Salvador da Bahia, é motivo de ação de graças a Deus e ao mesmo tempo de uma gratidão imensa. Somos frutos da evangelização que contou com o trabalho incansável dos jesuítas pela maior glória de Deus. Podemos dizer que por meio deles, Santo Inácio chegou até nós em Salvador e no Brasil e nos evangelizou. Hoje continua a ser preciosa e muito necessária a presença fecunda dos jesuítas entre nós e em todo o país, contribuindo imensamente na ação evangelizadora da Igreja, ajudando-nos hoje a trilhar o caminho sinodal proposto pelo Papa Francisco, com os passos que bem conhecemos da comunhão, da participação e da missão, ao mesmo tempo promovendo a fraternidade, o diálogo, o respeito, a solidariedade, a justiça e a paz, tão necessários no Brasil hoje e no mundo. Que os jesuítas possam nos ajudar a jamais desistir de ver e de buscar fazer novas todas as coisas em Cristo, conforme o próprio lema deste ano jubilar. Irmãos e irmãs, necessitamos hoje de missionários e missionárias que, inspirados no exemplo de santos, como São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola, evangelizem. Evangelizem através do testemunho de vida, testemunho fiel e corajoso do Evangelho. Cristãos são chamados a serem sal da terra e luz do mundo, portanto, a vivenciar a fé, a testemunhar a fé nos diversos ambientes, nas diversas situações da sociedade, nos campos da política, da economia e da cultura, com especial atenção às ovelhas mais sofridas, às ovelhas feridas, às ovelhas errantes do rebanho que é de Cristo, que a todos quer conduzir. A palavra de Deus nos ilumina, motivando-nos neste domingo a refletir sobre as nossas atitudes perante os bens materiais. Eles não podem ser deuses que dirigem a nossa vida ou a vida social. Após alertar sobre o perigo da ganância, Jesus põe em relevo a questão do sentido da vida, contando a parábola do rico insensato. A vida de um homem não consiste na abundância de bens, diz o Senhor. Esta é a sua resposta a alguém que se queixava da divisão de uma herança. Naquele tempo, as pessoas recorriam aos mestres e doutores da lei para resolver conflitos familiares a respeito de heranças. Jesus vai muito além do problema colocado, questionando a atitude face aos bens materiais. Quem acumula bens e neles coloca a sua segurança é chamado louco. O sentido da vida, meu irmão, minha irmã, não pode estar na acumulação e no consumo dos bens materiais. Quem assim faz, se deixa levar por ídolos. A ganância é um tipo de culto que se presta ao ídolo da riqueza, tão forte no mercado, tão forte na sociedade. Ídolo, qualquer ídolo, acaba por destruir aqueles que lhe prestam culto, fazendo sofrer a muitos. A fé no Deus verdadeiro exclui essa e outras formas de idolatria. É lamentável o culto da prosperidade difundido em nosso tempo, até mesmo por pessoas ou grupos que se dizem cristãos. Jesus nunca prometeu riqueza aos seus seguidores, ao contrário. Segundo o Evangelho de hoje, ele considera louco
quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Assim sendo, além de ser um problema moral grave na vida das pessoas e na sociedade, a ganância põe em risco a fé no verdadeiro Deus. O Eclesiastes, que ouvimos na primeira leitura, nos faz refletir justamente sobre o sentido da vida. Ao observar o dia a dia das pessoas, o autor constata que tudo é vaidade, repetindo, vaidade das vaidades. Sem Deus, o homem é incapaz de encontrar o verdadeiro sentido da sua existência, perdendo-se numa vida cheia de vaidades. Na carta aos Colossenses, São Paulo nos motiva a fazer a experiência de uma vida nova. Para tanto, somos chamados a despojar-nos do homem velho, superando a avareza, a cobiça dos bens e qualquer outra forma de imoralidade ou idolatria, revestindo-nos do homem novo, à imagem de Cristo. Por fim, meus irmãos, minhas irmãs, unidos ao querido jesuíta Papa Francisco, sucessor de Pedro, concluo esta reflexão recordando justamente suas palavras no discurso que fez à Congregação Geral da Companhia de Jesus em 2016. O Papa confia a Nossa Senhora da Estrada, o modo de proceder dos jesuítas para que seja, segundo suas palavras, eclesial, inculturado, pobre, serviçal e livre de toda ambição humana. E com o Papa Francisco, recorrendo às suas palavras, pedimos à nossa Mãe que encaminhe e acompanhe cada jesuíta junto com a porção do povo fiel de Deus a que foi enviado, pelos caminhos da consolação, da compaixão e do discernimento. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.